a Vila, desde a sua fundação, é uma escola que sempre teve um olhar para questões importantes na nossa sociedade, algumas dessas questões que durante muitos anos foram esquecidas, não entraram no debate. Eu acho que a Vila, assim como outros temas, tem encarado a questão racial, aí, o tema do racismo, de uma maneira bem focada e bem significativa. É uma atividade proposta pelo NAA, que é o Núcleo Antirracista da Vila. Eles prepararam um questionário a partir de uma lei do IBGE. A partir dessa pesquisa que o NAA estava fazendo, de quantos alunos negros, alunos pardos, indígenas, brancos tem em cada escola. Eu costumo dizer que uma escola faz um recorte muito bem feito do que é a sociedade, então os problemas distintos que nós enfrentamos aí fora também acontecem aqui. Aqui é um bom ambiente para a gente poder fazer esse tipo de análise. Eu acho que é o laboratório ideal para a gente mostrar, para a gente agir, para a gente conscientizar e para a gente poder expandir isso aí para a sociedade como um todo. Já há bastante tempo a escola pensa o quanto a desigualdade é um fator que não contribui para o exercício de uma cidadania plena para muitas pessoas do nosso país, do nosso entorno. Atualmente o emprego está querendo que você tenha ensino completo, mas muitas vezes as pessoas não conseguem porque precisa trabalhar, porque não ou trabalha ou passa fome. É ruim para todos, né? Porque o tanto de pessoas pretas, negras, pardas, que poderiam estar fazendo diversos trabalhos, poderia estar atuando na medicina, nas artes, é um talento sendo perdido por causa desse preconceito que existe. Aqui na Escola da Vila a gente tem desde grupos de alunos engajados na questão, grupos de famílias e grupos de funcionários. Então as três frentes dentro da instituição têm esse olhar para a questão racial. Acho que é importante o núcleo, o coletivo AIO, porque traz uma consciência para a população branca, assim, de que tem parte nessa luta antirracista. Então, é uma pequena parte, mas é uma parte ainda importante. A gente tem o coletivo na escola que vem ajudando também, provocando a instituição a pensar mais sobre esse tema. A escola é um dos primeiros espaços de socialização, de convivência, um dos primeiros espaços onde as crianças exercem a cidadania. A experiência que elas tiverem nesse espaço vai influenciar a forma como elas vão interagir na sociedade. Então, quando todo esse movimento de pensar o que é uma escola antirracista e como ela, na prática, precisa assumir um compromisso de tratar isso com a sua comunidade, seus funcionários, seus estudantes, as famílias, a escola foi atrás de primeiro levantar dados. A gente começou com um censo para ter um mapeamento, para que ele dispare um conjunto de ações que são dentro do nosso currículo, dentro das relações interpessoais com os nossos funcionários e funcionárias, que a gente possa tematizar isso com os nossos estudantes. Então a gente está num momento de muita efervescência. Parece que falar da questão racial numa escola igual a Escola da Vila não é tão significativo, porque você não tem uma população negra na mesma proporção que nós temos na sociedade. Eu acho que a questão do racismo ela vai muito além de um local onde você tem um percentual maior ou menor de negros. Acho que a população branca tem uma grande parte na luta antirracista, porque é um problema que a população branca inventou para criar essa superioridade. Então não é um problema só da população preta. A pergunta que fica é como a gente faz para formar crianças e adolescentes antirracistas, né? A escola, apesar de ser um espaço de reprodução social, ela é o maior espaço de transformação dessa sociedade, porque ela é um espaço reflexivo, de construção de saberes e de um saber crítico que move depois os estudantes quando, na sua ação social, de transformar o meio, né, em que ele está inserido. Então, o objetivo é a construção de pessoas, de seres humanos, de cidadãos que reflitam de forma justa, igualitária, democrática, diversa sobre a sociedade em que ele está e que as suas ações compactuem com isso.
E esse é o papel da nossa escola, esse é o papel de qualquer espaço escolar. Imagina só viver num ambiente em que alguns espaços são ocupados só por pessoas brancas e outros só por pessoas negras. O que essas crianças, o que esses adolescentes vão aprender sobre diversidade, sobre igualdade? E aí, como é que a gente faz para desfazer esse preconceito? Fica difícil, né? A importância nessa formação de uma ação antirracista é porque o racismo está na estrutura, né? Ele é estrutural, ele é estruturante e nós estamos numa escola de maioria branca. Então, quando nós temos a consciência desses estudantes brancos sobre o seu papel, né, no rompimento dessa reprodução, dessa estrutura racista, que a branquitude está responsável por essa reprodução e que é possível rompê-la, a gente consegue que esses alunos entendam e repensem suas ações, levem isso para as famílias, levem isso para outros amigos. A gente consegue fazer com que a escola receba alunos negros de uma outra forma e assim a gente consegue multiplicar uma consciência antirracista. E quais são os próximos passos aí que a gente busca avançar? É conseguir envolver um número maior de pessoas dentro desse processo. Todos os setores estão envolvidos, mas o número de pessoas realmente engajadas aí, ele vem crescendo, né? As pessoas estão se conscientizando, estão tomando aí, acho que uma exata noção do seu papel social. A maioria das ações nesse momento são ações que buscam aumentar esse engajamento das pessoas. Eu acho que está tendo muito impacto no modo de conscientizar assim, os jovens. Muitos ainda, quando a gente tem umas palestras, uma roda de conversa, ainda ficam meio assim, ai, tô nem aí, vou mexer no celular. Mas eu acho que tendo mais ações, a gente indo para frente, a gente indo para cima, eles vão se conscientizar assim. Eu acho que vai ser bem bacana. Nós temos a Lei 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases e institui a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. E a proposta dos indicadores da qualidade na educação, relações raciais na escola, foi desenvolvida pela ação educativa e ela tem como objetivo, né, realizar, por meio de processos participativos, a avaliação da implementação da Lei 10.639 na escola. A importância de participar e construir esse diagnóstico dos indicadores para a nossa escola vai além de qual patamar estamos. Se é verde, amarelo, o importante é a gente ter a concretude do que temos aqui na escola, do que está sendo construído aqui na escola. Essa concretude, esse quadro, né, enfim, ele é potente no sentido da gente pensar ações para modificar o espaço escolar e as discussões dentro da escola, as ações que a escola pode tomar rumo a uma escola melhor e antirracista. Mas a lei não diz respeito só a conteúdo curricular. Para ser uma instituição antirracista, nós precisamos pensar em vários aspectos desse antirracismo. Como, por exemplo, pensar no acesso e permanência de estudantes negros dentro da escola, na contratação de pessoas negras para diversos cargos, pensar na valorização da cultura negra. Precisamos pensar também no combate ativo ao preconceito, na construção de uma imagem positiva associada à negritude, enfim, é um desafio e tanto. E para isso a gente precisa ter um plano de ação que envolva toda a comunidade escolar. O que a gente vai fazer no dia 4 de junho, essa avaliação coletiva, vai ser um grande encontro com pessoas de toda a comunidade da vila, de funcionários e funcionárias de todos os setores, de terceirizados à direção, com todas as famílias, com estudantes do ensino médio, para a gente se reunir em grupos menores e poder conversar sobre esses indicadores da qualidade das relações raciais na educação. No começo era bem estranho, porque era um ambiente totalmente branco, assim, poucas pessoas pretas, alunos, professores, assim, quase ninguém. Aí você vê as pessoas que são racializadas, mais ou menos, os funcionários,
tipo, tem um emprego importante, assim, mas ocupando cargos baixos, assim. É muito difícil para a representatividade, porque estando um aluno negro na escola e ver os cargos mais altos sendo ocupados por pessoas brancas. Eu me sinto acolhida aqui na escola. No começo foi bem difícil para mim, você olhar por um lado e ver apenas pessoas brancas que teve um ensino totalmente diferente do meu. Às vezes eu ainda me questiono sobre isso. Eu sou inferior a eles, mas às vezes eu paro, penso e falo assim, não sou. Eu tive um ensino totalmente diferente, eles tiveram um ensino totalmente diferente do meu. Então, a ideia é reunir toda a comunidade escolar, então, estudantes, familiares, funcionários de todos os setores, né, para a construção de um diagnóstico consensuado sobre 7 grandes temas que a gente chama de dimensões, que são atitudes e relacionamentos, gestão escolar democrática, valorização das profissionais da educação, currículo e proposta pedagógica, recursos didáticos, acesso, permanência e sucesso de estudantes na escola e a relação da escola com o seu entorno, a sua comunidade. E a ideia é a gente chegar num consenso para saber se na vila a gente está no vermelho, no amarelo ou no verde. No vermelho seriam aquelas coisas que ainda não foram tratadas, que não tem um protocolo, que não tem uma ação implementada para lidar com aquela questão e que são as coisas que a gente precisa de uma intervenção imediata. Amarelo seriam as coisas que a gente tem alguma ação, mas que acontece de forma circunstancial ou de forma isolada ou que ainda não está dando um resultado muito sólido e que são coisas que precisam de atenção. E o verde é o nosso ideal, é aquilo que ou são questões que já não acontecem, já foram resolvidas ou que não se manifestam na escola, e é o que a gente pretende alcançar.